Se você acha que trocar a bateria de um carro elétrico significa automaticamente vender um rim ou decretar o fim da sua vida financeira, segura essa informação porque a realidade está mudando. E, olha, mais rápido do que muita gente imagina. E talvez o maior segredo que ninguém te contou ainda seja exatamente este. O preço da bateria não é o problema que dizem ser. Pelo menos, não mais. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir aqui pode desmontar completamente aquela narrativa clássica de que carro elétrico é descartável depois de alguns anos. Capítulo 1. O mito da bateria que custa metade do carro. Durante muito tempo, principalmente no início da popularização dos carros elétricos, surgiu uma história que se espalhou como verdade absoluta. Quando a bateria acabar, você vai pagar metade do valor do carro para trocar. E sim, isso já foi realidade, em casos muito específicos e em um momento muito particular da indústria. Lá atrás, quando os primeiros consumidores decidiram apostar na eletrificação, eles assumiram o papel dos chamados primeiros adotantes. Essas pessoas basicamente pagavam mais caro para entrar em uma tecnologia ainda em desenvolvimento, com pouca escala, baixa oferta de peças e praticamente nenhuma cadeia de reposição estruturada. Era um cenário onde, se a bateria apresentasse falha fora da garantia, a única solução viável, muitas vezes, era a substituição completa. E aí sim, o custo podia chegar a valores absurdos. Não porque a tecnologia fosse ruim, mas porque o ecossistema simplesmente não existia ainda. Só que aqui está o ponto-chave: esse cenário não representa mais o presente, muito menos o futuro. Capítulo 2. O que mudou no jogo das baterias? A indústria automotiva elétrica evoluiu de forma brutal nos últimos anos. O que antes era raro, caro e limitado, hoje começa a ganhar escala, concorrência e, principalmente, alternativas. Hoje, a bateria de um carro elétrico deixou de ser um componente intocável e passou a ser um sistema modular. Isso significa que, na maioria dos casos modernos, você não precisa trocar tudo. Apenas partes específicas podem ser reparadas ou substituídas. E aqui entra uma informação que pouca gente comenta. Dependendo do problema, o custo de reparo pode ficar entre 10% e 20% do valor total da bateria. Isso muda completamente o jogo. Não estamos mais falando de um componente descartável. Estamos falando de algo que pode ser diagnosticado, aberto, analisado e consertado, exatamente como acontece com motores, transmissões e outros sistemas tradicionais. Capítulo 3. A lógica é a mesma do câmbio. Pensa comigo. Quanto custa um câmbio novo em um carro a combustão? Em muitos casos, valores extremamente elevados. Agora, quanto custa esse mesmo câmbio em um desmanche ou recondicionado? Uma fração disso. Com a bateria, o caminho é exatamente o mesmo. Hoje, a cadeia de valor ainda está em desenvolvimento, principalmente em mercados como o Brasil. Mas ela já começou, e isso é o mais importante. Já existem empresas especializadas em diagnóstico de células, balanceamento, substituição de módulos e até reconstrução completa de baterias. E conforme mais veículos elétricos entram em circulação, mais esse mercado cresce. Ou seja, aquele cenário de trocar tudo ou nada começa a desaparecer. Capítulo 4. O verdadeiro problema não é o custo, é o momento. Quando alguém diz que trocar a bateria é caro, muitas vezes essa pessoa está olhando para o momento atual de forma isolada, sem considerar a evolução natural do mercado. Hoje, ainda existe uma oferta relativamente limitada de baterias de reposição, principalmente fora das montadoras. Isso pode elevar os preços em casos específicos. Mas isso não é uma característica permanente da tecnologia. É apenas uma fase. Conforme a produção aumenta, novos fornecedores entram no mercado, surgem opções paralelas,
peças usadas começam a circular e o custo naturalmente cai. Foi assim com motores, com transmissões, com peças eletrônicas e será exatamente assim com baterias. Outro ponto extremamente relevante é o movimento das grandes montadoras e fabricantes de baterias. Empresas que já operam no Brasil estão investindo pesado em produção local, montagem de baterias e desenvolvimento de cadeia logística. Isso tem um impacto direto no custo final. Quando uma bateria precisa ser importada, o valor sobe drasticamente por conta de impostos, transporte e margem. Mas quando essa mesma bateria passa a ser produzida ou montada localmente, o cenário muda completamente. Além disso, as montadoras começam a oferecer programas de substituição, remanufatura e até reaproveitamento de baterias. Ou seja, o próprio sistema começa a se organizar para reduzir custos. Se tem uma coisa que a história da indústria automotiva ensina, é que o mercado paralelo sempre aparece. Desmanches, peças recondicionadas, oficinas especializadas, tudo isso surge naturalmente conforme a frota envelhece. E com os carros elétricos não será diferente. Na verdade, já está acontecendo. Baterias usadas começam a aparecer no mercado. Módulos individuais podem ser reaproveitados. Sistemas podem ser adaptados. Oficinas começam a ganhar conhecimento técnico. E isso cria concorrência. E quando existe concorrência, o preço cai. Simples assim. Agora vem uma das partes mais interessantes dessa história. Mesmo quando uma bateria não serve mais para uso automotivo, isso não significa que ela virou lixo. Essas baterias podem ser reutilizadas em sistemas de armazenamento de energia, como em residências, comércios ou até pequenas usinas. Isso cria valor residual. Ou seja, a bateria não perde 100% do valor quando sai do carro. Ela ainda pode ser vendida, reaproveitada ou utilizada em outro contexto. Além disso, existe o conceito de retrofit. Em alguns casos, pode ser possível substituir uma bateria antiga por uma mais moderna, com melhor tecnologia, maior eficiência e até mais autonomia. Sim, isso ainda está em desenvolvimento, mas já começa a aparecer em mercados mais avançados. E quando isso se popularizar, vai mudar completamente a percepção sobre a durabilidade dos carros elétricos. Agora vamos à pergunta que não quer calar. Quanto custa trocar a bateria de um carro elétrico? Olha, a resposta mais honesta é: depende. Depende do modelo do carro, da capacidade da bateria, do tipo de problema, da disponibilidade de peças e do estágio de desenvolvimento do mercado. Mas o que dá para afirmar com segurança hoje é o seguinte: trocar a bateria inteira pode ser caro. Sim, em alguns casos, ainda pode representar uma parcela significativa do valor do veículo. Mas isso não é mais a regra. Na maioria das situações, existe a possibilidade de reparo, substituição parcial ou alternativas mais acessíveis. E, mais importante ainda, esse custo tende a cair ao longo do tempo, porque a cadeia de valor está apenas começando a se consolidar, e quando ela estiver completamente estruturada, pode ter certeza que a história vai ser outra. A ideia de que carro elétrico é descartável porque a bateria é cara está ficando para trás. O que estamos vendo agora é o nascimento de um novo mercado, com novas soluções, novas empresas e novas oportunidades. A bateria deixou de ser um problema e passou a ser um componente com ciclo de vida, valor residual e possibilidade de reparo. E isso, sinceramente, muda tudo. Se você chegou até aqui, já entendeu que aquela história assustadora que muita gente ainda repete por aí não se sustenta mais como antes. Agora me diz uma coisa: você ainda acha que o carro elétrico não vale a pena por causa da bateria? Se essa análise abriu sua mente de alguma forma, já clica no botão de hype aqui no YouTube. Isso ajuda demais o canal a crescer e mostra que você quer mais conteúdos como esse. E claro, dá uma olhada no link de afiliados,
que está aqui na descrição. Pode ter algo ali que faça sentido para você. E de quebra, ainda fortalece o projeto. Se inscreve no canal Artifícios Automotivos, porque aqui a gente não repete narrativa pronta, a gente desmonta. Nos vemos no próximo vídeo.